O Corinthians completa hoje, dia 1º de setembro, 70 anos. Nós estamos falando sobre o ataque dos 103 gols. Para muitos, este time, Gilmar, Olavo, Alain, Idário, Goiano e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário, para muitos, esse foi o melhor time que o Corinthians já teve. Você concorda com isso, Avalon? Foi pelo menos o melhor que eu vi. Eu não vi o time dos Mosquiteiros, de 38, 37, 39. Eu não vi Bianco jogar, eu não vi Amilcar Barbui jogar. Bianco não, desculpe. Amilcar Barbui, eu não vi Neco, de 22. Dos que eu vi, esse foi o melhor time. O time que exalava a raça. Um time que jamais se dava por vencido. Desconhecia o medo e fazia viradas incríveis. Viradas é o seguinte, é começar perdendo o jogo e depois empatar e ganhar. É o Corinthians de Gilmar. Quem foi Gilmar, Zé? Mas perdendo, você diz, não por 1-0 e virar o jogo, mas até por placar mais dilatado. Por 2-0 às vezes por 5-2. Por exemplo, houve um jogo no primeiro turno do Campeonato Paulista de 1954. Começou o jogo, 5 minutos, Palmeiras, pumba, 1-0. Gol de Humberto Tosi. O velho Humberto Tosi, que falecido recentemente. Que era tão rápido que foi apelidado de o disco voador. Corria muito bem atrás dos lançamentos de Jair Rosa Pinto. 5 minutos, Humberto, 1-0. 10 minutos, pênalti no Humberto. Moacir, um ponta esquerda, Moacir, que viera da Portuguesa Santista, 2-0. Resultado, metade da torcida do Palmeiras já festejava, a outra conhecia o Corinthians. E o que aconteceu depois? Primeiro gol, Luizinho, 2-1. Segundo gol, Baltazar, 2-2. E o mesmo Luizinho, o pequeno polegar, o meia-direita de dribles irreverentes, desmoralizantes, fez o terceiro gol. Então o Corinthians, perdendo de 2-0, virou o jogo e ganhou de 3-2. Gilmar. Quem era Gilmar? São Gilmar dos Santos Neves. Veio do Jabaquara e tem uma historinha interessante. Ele veio como contrapeso. Contrapeso na época era o seguinte... Um clube grande comprava um jogador e levava 2. E ele era o segundo. O Corinthians comprou o Ciciá, um centro médio de bom estilo, de toque de bola por vezes refinado, e trouxe o Gilmar, que era o goleiro reserva do Jabaquara. Era a reserva do Mauro, um criolão chamado Mauro. O Gilmar veio em 51, junto com o Ciciá. O Ciciá durou uns 3, 4 meses no Corinthians. E o Gilmar quase nem isso. Porque houve um jogo contra a Portuguesa de Desportos, em que a Portuguesa ganhou de 7-3. Famoso jogo. Famosíssimo. 4 gols de Júlio Botelho e 3 gols de Pinga. E o Gilmar foi expulso do Parque São Jorge. Foi proibido de treinar no Parque São Jorge. Voltou depois para ser o Gilmar que o mundo conheceu e respeitou. Bicampeão do mundo. O trio Olavo, Alain e Idário. Depois de Olavo, Alain e Idário, Goiano e Roberto. Bem, o Idário personificava a raça corintiana. Seu apelido era o Espanhol, Idário Espanhol. Ou Sangue Azul. Corria o campo inteiro sem se cansar, não tinha medo de ninguém, jamais foi craque, mas nunca deixou de correr. Olavo era um zagueiro duro quando necessário, e técnico às vezes também. Só que eu me lembro de um jogo contra o Palmeiras, que 5 minutos de jogo, Olavo foi direto no calcanhar do Humberto. Humberto acabou e o Corinthians ganhou. O Alain era o jogador, era o mais regularzinho, era o mais... não é bem medíocre, era o mais insignificante de todos. Ele foi do Comercial, tinha 1,65 m, mas era batalhador, compensava a falta de técnica pela raça. Compensava, chegava a compensar. Goiano era um centro-médio de chute forte e muito valente. Fazia gols de fora da área, inclusive. Muito técnico, clássico, estilista, era Roberto Bilangeiro. Tão clássico e tão estilista que os seus próprios amigos o chamavam de o professor. E aí vem o ataque. O famoso ataque. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário. Cláudio Cristóvão do Pinho. Saudades de Cláudio Cristóvão do Pinho. Sabia driblar, sabia comandar e batia faltas como ninguém.
Eu me lembro de um jogo, Corinthians e Benfica, no Pacaembu, decidindo o torneio Charles Miller, 1955. Primeiro tempo, um centro sobre a área, sobe o Águas, famoso centroavante Águas do Benfica, e de cabeça faz 1-0. Jogo perdido, né? Mas no segundo tempo, o Cláudio de pênalti empata, 1-1. E aos 35 minutos do segundo tempo, falta na entrada da área, o Cláudio bate de curvita. Sabe o que era curvita, Zé? Que? É a trivela de hoje. Bateu de curvita, a bola tomou um estranho efeito, enganou o grandalhão Costa Pereira, que jogava muito adiantado, barbante. 2-1, 2 gols de Cláudio Cristóvão do Pinho. Depois, Luizinho. Luizinho foi um dos maiores showmen que eu vi. Ele, canhoteiro, pertence a uma classe fora de série do futebol. Pertence àqueles jogadores, àquela classe cujos jogadores não se contentam apenas em ganhar. Eles precisam ganhar e humilhar e dar show. Luizinho era o próprio show. Uma vez, eu me lembro, um Rio-São Paulo de 53. O Corinthians empatou com o Palmeiras em 3-3. E o goleiro do Palmeiras era um argentino chamado Rugilo, que foi reconhecido 5 anos antes como o Leão de Wembley, era da seleção argentina. E esse Rugilo tinha uma cabeleira que ele cuidava com todo carinho. E não é que o Luizinho fez o terceiro gol? Foi com o Rugilo, desmanchou a cabeleira e acabou o tempo. O cabecinha de ouro, Baltazar no comando do ataque do Corinthians. Oswaldo Silva, Baltazar, foi o jogador mais popular dos anos 50. Se Cláudio era o líder, se Luizinho era o show, Baltazar era o grande ídolo. Baltazar ganhou um carro de presente da torcida em 1952. Como é que foi essa história aí? Pois a torcida se cotizando e dando o carro, bro. Não só se cotizando, como votando. Primeiro votou o jogador mais popular do futebol paulista. Ganhou o Baltazar. Era um Pacar. Esse carro pegou fogo, mas a torcida, com pena do seu ídolo, se cotizou e lhe deu um outro Pacar. Tanta era a força, tal era o seu carisma. Baltazar foi autor de incríveis gols de cabeça. Os mais belos gols de cabeça que você pode imaginar. Baltazar formava a linha corintiana dos anos 50 ao lado de Cláudio, Luizinho e de Carbone, Avalone. O Carbone era muito engraçado, era um goleador muito engraçado. Esse gol que o Edmar Anuzek narrou no começo do programa, que o Cláudio centra a bola, o Juvenal pula com o Baltazar e o Herrera, de tão triste memória, engole. Esse jogo eu vi com o meu pai, eu tinha 7 anos na época, foi no Pacaembu. Eu vi atrás do gol de entrada do Pacaembu. E vi bem quando o jogo estava 5-2 para o Corinthians, quando o Carbone pegou um pouquinho de areia e jogou nos olhos do Herrera. Esse Carbone faria o 6º gol do Corinthians. Ficaria Corinthians 6, Palmeiras 2. Mas aí o Odair, que era a meia esquerda do Palmeiras, fez 2 gols e o jogo terminou 6-4. O Carbone começou no Juventus, formando dupla com o Julinho. O Carbone era meia direita no Juventus e no Corinthians foi meia esquerda, porque quem iria tirar o lugar do Luizinho, né? E na ponta esquerda, Mário. Esse Mário detestava o gol. Ele não fazia gol de jeito nenhum. O negócio dele era humilhar o zagueiro adversário. Driblava. Foi o precursor do canhoteiro. Era um estilo assim canhoteiro. Muito bom jogador.